Olá, povo de Deus, povo do avivamento. Para quem não me conhece, eu sou Priscila Ferraz, estou aqui diretamente de Paris, na França, e eu quero compartilhar com vocês hoje uma palavra. Na verdade, o nosso sentimento, o nosso desejo, a gente gostaria de estar aí juntinho com vocês, poder ministrar essa palavra, diante de vocês, presencialmente, ministrar sobre a vida de vocês, mas a pandemia, o Covid-19, realmente veio como um projeto de Deus, um propósito de Deus para nos fazer realmente nos reinventar, para que a gente pudesse estar disponível, disposto, aberto para o novo de Deus, para aquilo que Deus está fazendo nesse tempo. Eu acredito que muitos de nós, eu principalmente, eu posso dizer, e muitos de vocês que estão aí nos assistindo hoje, nesse momento, tiveram suas vidas completamente transformadas, repensadas, e eu creio que o Senhor, Ele está realmente formando, um vaso da forma como Ele quer. Então hoje, na conferência de dança, eu te amo, por isso eu me sacrifico. Eu tenho uma palavra, que é a palavra que tem ardido no meu coração. Eu não vou fugir daquilo que tem ardido na minha alma, no meu espírito, no meu coração. Eu creio que é a palavra que Deus tem liberado sobre a minha vida para os ministros de dança desse tempo, Então eu quero realmente compartilhar com você essa palavra, e o desejo do meu coração é que você seja totalmente abençoado e que, acima de tudo, o seu ministério, a sua vida ministerial seja também tocada por essa palavra, em nome de Jesus. Então vamos lá, eu quero te convidar a abrir sua Bíblia em Atos, capítulo 15, versículo 16. Enquanto você abre a sua Bíblia, Senhor Jesus, eu te glorifico, eu te exalto, Senhor, eu quero te bendizer por essa oportunidade, Deus, por mesmo estando a 12 mil quilômetros dos meus amigos no Brasil, o Senhor, ó Deus, tem nos permitido tocar em vidas. O Senhor tem, na verdade, ó Deus, expandido o seu reino através da internet. Obrigado, Jesus, por nos mostrar que a nossa mente é limitada. Deus, porque a gente nunca tinha pensado nisso antes, Deus. Porque a gente nunca tinha feito isso dessa maneira antes, Pai. Mas eu, Deus, te glorifico. Eu te exalto, Senhor, porque o Senhor tem feito grandes coisas. O Senhor tem nos reconstruído, nos reedificado. O Senhor tem nos feito a tua forma. O Senhor tem nos feito da sua imagem, a sua semelhança. E eu te glorifico, Jesus. Agora, Pai, que essa palavra, ó Deus, que vai ser liberada de forma online, ela entre nos corações com o mesmo impacto, ó Deus, ainda maior do que se nós estivéssemos presentes. Deus, nós temos talvez a mentalidade pequena e limitada de achar que da forma online não terá o mesmo impacto, não será da mesma maneira. Não, Deus, mas o Senhor tem nos ensinado que não é sobre nós, não é sobre as nossas mãos impostas, não é sobre o nosso olhar nos olhos das pessoas, mas é sobre o quanto essas pessoas enxergam os teus olhos. É o quanto essas pessoas contemplam a tua beleza. É o quanto essas pessoas, ó Deus, são tocadas pela pregação da tua palavra. E apenas isso, não sobre uma pessoa, não sobre alguém, não sobre um nome, mas sobre o nome que está sobre todo nome. Por isso, ó Deus, agora que a tua palavra tenha liberdade. Molda-nos, transforma-nos, renova-nos. Faça, ó Deus, aquilo que ela apraz. Faça, Deus, faça, Deus, faça, Deus. Esse é o clamor do meu coração. Que haja testemunhos, que haja, Deus, palavras, ó Deus, em que depois dessa palavra algo mudou, algo transformou. É para isso que estamos aqui. É para isso, Deus, é para isso, Deus, é para isso, Deus, é para isso, Deus. É para isso que nos sacrificamos, Jesus. É para isso que nos sacrificamos, ó Deus, para que a tua obra que começou lá na cruz, ó Deus, ela tenha continuidade nesse tempo. Faça, Deus, como tu queres, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aleluia, Jesus. Aleluia. Atos 15, 16, diz assim: depois disso, eu voltarei e reedificarei o tabernáculo de Davi que está caído. Levantá-lo-ei das suas ruínas e tornarei a edificá-lo. A palavra que Deus colocou no meu coração, quero que você entenda que Jesus, ele deixa nesse versículo aqui uma promessa. A primeira promessa dele é que ele vai voltar.
ele vai voltar. Jesus, ele vai voltar. E ele vai continuando as suas palavras, ele diz: eu vou reedificar o tabernáculo de Davi que está caído. Priscila, o que é o tabernáculo de Davi? Eu quero que você entenda juntamente comigo. Presta bastante atenção. A gente vai ver que Davi, ele foi um rei que amava a presença do Senhor. Ele foi tão amoroso com a presença de Deus. Eu estou falando sobre Davi porque o tema da conferência Eu Te Amo, por isso eu me sacrifico. Davi, ele amava tanto o Senhor que ele acessou o coração de Deus de uma maneira que ele é o único homem da Bíblia conhecido como homem segundo o coração de Deus. Ele amava tanto o Senhor que ele acessou o coração de Deus de uma maneira como nenhum homem no Antigo Testamento havia acessado. Davi, ele vai ser um rei de muitas vitórias, de muitas conquistas. Davi, ele conquista Jerusalém. Ele entra em Jerusalém. Ele vai fazer de Jerusalém a sua habitação. Mas quando ele conquista, ele está dentro da conquista, dentro da vitória, dentro da terra prometida, ele percebe que a arca não está lá, que a presença não está lá. Davi, ele diz: o que adianta eu conquistar? O que adianta eu ter tantas coisas? O que adianta eu estar na terra prometida? O que adianta eu ter a promessa? Deixa o Senhor ministrar no teu coração já nesse início. O que adianta eu ter todas essas coisas? Eu vi Deus me dando vitória, eu vi Deus me conduzindo, eu vi Deus presente, mas eu estou na terra prometida, eu estou no lugar da promessa, mas a presença não está aqui. Ele fala, então, não me vale ter as bênçãos se eu não tiver a presença. Entenda. Ministros de dança, ministros do evangelho através do movimento. Por muitas vezes, nós estamos no lugar da promessa, nós estamos conquistando os territórios, talvez nós estamos ganhando seguidores no Instagram, talvez a gente esteja fazendo muita coisa que pareça estar dando certo. E que o Senhor, sim, Ele tem nos abençoado. Mas o que vale mais? A promessa ou o dono da promessa? O que vale mais? As conquistas e vitórias ou ter a presença daquele que faz todas as coisas junto com a gente? O que importa mais para você? O que é mais importante para você? Será que você hoje que está ouvindo essa palavra, você está mais preocupado com as promessas, com o que Deus pode te dar, com o que Deus pode realizar para você? Ou se você está preocupado em ter simplesmente a sua presença? Se a promessa não chegar, se as realizações e as conquistas não chegarem, você vai se sentir suficientemente preenchido pela presença dele. É o que Davi estava dizendo, é o que Davi estava declarando. Não adianta eu estar no palácio, não adianta eu estar em Jerusalém, não adianta eu ser um rei vitorioso e a presença de Deus não estar aqui. Entenda, naquele mesmo tempo, o tabernáculo de Moisés existia. O tabernáculo de Moisés estava em funcionamento. Uma vez ao ano, um sacerdote ia lá e sacrificava pelo pecado de todo o povo. Mas entenda, o sacerdote estava entrando no Santo dos Santos, mas a presença não estava lá. O que simbolizava a presença de Deus naquele tempo, que era a Arca da Aliança, não estava no Santo dos Santos, porque ela estava sob o domínio dos filisteus durante muito tempo, e depois a arca estava na casa de Abinadab. Entenda, é possível, eu quero que você compreenda isso, eu quero que você entenda o que Deus está falando conosco nesses dias. Estava tendo sacrifício? Sim. Estava acontecendo sacrifício? Sim, um sacerdote uma vez por ano ia no Santo dos Santos e sacrificava pelo pecado de todo o povo, mas a presença de Deus não estava lá. Prestem atenção, ministros de dança.
Deus hoje ele quer nos dar entendimento de que sacrifício Ele quer, de que sacrifício que Ele quer. Porque não adianta derramar sangue se a presença de Deus não estiver lá. Não adianta tentar sacrificar se a presença de Deus não está lá. Às vezes a gente funciona, assim como aconteceu no tabernáculo de Moisés. Às vezes a gente está funcionando, a gente está seguindo a regra, a gente está no automático, seguindo a liturgia. A gente está andando como no passado. Deus precisava que alguém assentasse no seu coração e dissesse: não adianta eu ter um tabernáculo, não adianta eu ter uma estrutura, não adianta eu ter uma mesa, não adianta eu ter um altar, não adianta eu ter fogo, não adianta eu ter lenha, não adianta eu ter o sacrifício, o cordeiro para entregar, se a presença de Deus não está aqui. É como se Deus estivesse nos perguntando: para quem você está sacrificando? É para você mesmo? É para cumprir uma obrigação? É para cumprir uma regra? É para você ficar bem com você mesmo, com os seus sentimentos, com aquilo, com a sua religiosidade, de que você precisa sacrificar? Porque te disseram que o evangelho é feito de sacrifícios? Ah, não. Não, porque o próprio profeta Samuel, aquele que ungiu Davi, ele disse: olha, melhor é obedecer do que sacrificar. Muitos dos nossos sacrifícios Deus não tem nos pedido. Deus não está nos pedindo. Nós precisamos entender o que Deus quer que a gente faça nesse tempo. E é por isso que eu estou liberando essa palavra. Porque eu creio, meu coração ele está cheio de uma certeza. Jesus, ele quer reedificar o tabernáculo de Davi que está caído. E esse é o nosso tempo, esse é o nosso momento. Ele tem nos chamado como trabalhadores nessa reedificação. Chega de um sacrifício, chega de um desperdício de sangue em lugares onde a presença de Deus não está. Onde a presença de Deus não está. Entenda, num tempo em que um rei está no palácio, na terra da promessa, um rei vitorioso, conquistador, existia um tabernáculo já em funcionamento, já havia sacrifício, mas ele fala: não, sem a presença de Deus eu não posso. Não adianta ter tudo isso e não ter a presença de Deus. Davi assenta no seu coração ir ao encontro da arca, trazer a arca de volta para Jerusalém. Ele assenta no seu coração. Então escute, eu já quero ministrar sobre a tua vida. Deus está procurando homens nesse tempo que estejam disponíveis a trazer a arca de volta, a trazer a presença de volta. Eu não sei qual é a realidade da sua casa, eu não sei qual é a realidade da sua vida, eu não sei qual é a realidade da sua igreja, do seu ministério, eu não sei qual é a realidade das pessoas que estão à sua volta. Mas Deus, nesses dias, está procurando homens segundo o seu coração. Homens que trazem a arca de volta. Homens que trazem a presença de volta. Homens que se disponibilizam a buscar essa presença, porque você tem que sair do seu palácio, você tem que sair do seu conforto e ir ao encontro dessa presença. Ah, Jesus, coisa linda. Será que tem pessoas aí disponíveis hoje, dizendo: Senhor, eis-me aqui, eu vou ao encontro da sua presença e eu vou trazer ela de volta. Eu vou trazer ela de volta onde a sua presença não está. Onde a sua presença não está, onde a sua arca não está. Deus, eu vou trazer ela de volta, eu vou colocar ela, eu vou estabelecer essa presença. A Bíblia fala que Davi, ele vai ao encontro da arca, só que Davi, ele não consulta o Senhor, ele vai com o coração disponível. Havia uma boa intenção. E Davi, ele vai construir um carro, né? Porque a distância de Jerusalém à casa de Abinadab era em torno de uns 20 quilômetros. É longe naquele tempo, né? Tinha que ser a pé. E Davi, ele constrói um carro e ele tenta fazer de tudo de forma excelente para trazer a arca de Deus de forma apressadamente. Ele tinha anseio pela presença. Mas Davi,
naquele momento, ele esqueceu o princípio. Entenda, não adianta a gente ter boa intenção. Talvez o seu desejo, a sua intenção, o anseio do seu coração, ele é bom. Mas ainda precisa ser do jeito de Deus. Não pense que pelo fato das nossas intenções serem boas, que pelo fato das nossas motivações serem boas, serem bíblicas, nós podemos fazer do nosso jeito. Não! Em nome de Jesus, entenda algo. O Espírito de Deus, o nosso Cristo, ele se move, mas ele não muda. Ele se move de tempos em tempos, de gerações em gerações. Ele se move, mas ele não muda. Os princípios de Deus são imutáveis. Imutáveis. Os princípios que Deus nos deixou, eles são imutáveis. Então, ainda é do jeito dele. Sabe, por muitas vezes a gente quer fazer uma coreografia e a nossa motivação ela é boa, a gente quer que a presença de Deus venha, a gente quer que a presença de Deus seja estabelecida, a gente quer que as pessoas sejam tomadas, que as pessoas sejam tocadas, mas por muitas vezes nós queremos carregar essa presença do nosso jeito. A gente faz isso da nossa maneira. A gente esquece de consultar ao Senhor qual é a maneira que Ele quer. E o que é tremendo é que Davi, ele vai construir uma estrutura. Ele vai construir um carro, ele vai construir uma estrutura para aquele tempo que ninguém nunca tinha feito. Escute, não é sobre as nossas estruturas. Não são as estruturas que Deus escolheu para carregar a sua presença. Oh, meu Deus. Não são as estruturas que carregam a presença do nosso Deus. Não. Davi, ele havia feito de forma excelente um carro, mas a presença de Deus não queria ser carregada sobre um carro, porque havia um princípio. E esse princípio, ele é eterno, até hoje ele existe. Quantas vezes a gente faz coreografias, ministrações, e a gente usa de estruturas, a gente usa dos leques, a gente usa das asas, a gente usa de acessórios, de figurinos, de várias estruturas, de vários recursos. E por muitas vezes a gente pensa que a presença de Deus, ela vai se manifestar por causa da estrutura, por causa de uma asa de LED, por causa de um recurso audiovisual. Não! Não! Não é sobre o leque, não é sobre a asa, não é sobre o recurso, não é sobre a excelência da sua roupa, não é sobre o quanto a sua roupa é linda, não é sobre o quanto a sua coreografia ela é super técnica, cheia das estruturas técnicas. Não! A presença de Deus, ela segue um princípio. Desde os tempos passados e até os dias de hoje, a presença de Deus, ela é carregada sobre os nossos ombros. Davi havia feito um carro, uma estrutura, mas o princípio era nos ombros. Quantas vezes nós, ministros do Evangelho, líderes, a gente tenta colocar a presença de Deus, as nossas expectativas da manifestação da presença de Deus nas nossas estruturas, nas técnicas humanas, nos figurinos, nos acessórios. Não! É nos ombros. Se o seu ministério, se o seu grupo, se os seus liderados não entenderem que precisam sentir o peso dessa presença nos ombros, a presença de Deus não se manifesta, não é estabelecida. Davi vai carregar, vai colocar a presença de Deus num carro e ele vai vir todo feliz, jubilando no meio do caminho, porque a presença de Deus estava retornando para Jerusalém. Mas no meio do caminho os bois tropeçam. Uzá toca na arca para que a arca não caísse. Uzá morre e Davi percebe que havia alguma coisa errada. Aí então Davi faz a pergunta: como poderei eu carregar a presença do Senhor?
Meus amigos, a presença do Senhor ainda é carregada sobre os nossos ombros. É nos nossos ombros. A presença de Deus é nos nossos ombros. O sacrifício começa nos nossos ombros. A Bíblia fala que quando Davi faz essa pergunta, ele pergunta ao Senhor, ele consulta ao Senhor, como poderei eu? 3 meses depois, ele vai ouvir a notícia de que a arca estava na casa de Obed-edom e a arca abençoou a casa daquele homem, porque ele valorizou aquela presença. Então, Davi, ele entende. E aí ele volta para buscar a arca da maneira como Deus queria. Não da maneira como o rei queria. Não da maneira como Deus quer. Dessa vez ele não vai chamar os soldados, ele vai chamar os levitas e sacerdotes. Antes ele havia levantado 30 mil homens, agora são 800 homens. Entenda a diferença, gente. É porque às vezes a gente não faz atenção aos detalhes da palavra de Deus. Eu me vejo como Davi, gente. Às vezes a gente quer aquela aglomeração de pessoas. Davi vai convocar 30 mil soldados na primeira vez. Mas ele não sabia que o que Deus queria era simplesmente menos de 10%. 800 homens eram suficientes para carregar a presença nos ombros. E não eram homens de guerra, eram homens responsáveis pela adoração. Davi, dessa vez, ele entende, ele vai com os homens, com os sacerdotes, com os levitas. Os sacerdotes colocam a arca nos ombros e a Bíblia fala que a cada 6 passos dos sacerdotes com a arca, Davi, ele oferecia um boi e um novilho novo. Ele fazia um sacrifício. A cada 6 passos, Davi sacrificava. A cada 6 passos, Davi oferecia sacrifício. Enquanto na primeira vez, Davi veio saltando, se alegrando, jubilando, na segunda vez, Davi entendeu que para carregar a presença tem que ser nos ombros e tem que ter sacrifício. Davi compreendeu, ele compreendeu que para carregar a presença tem que sentir o peso. Tem que sentir o peso. Tem que ser do jeito que Deus quer, não do nosso jeito. A gente pode ter boas ideias, mas ainda é do jeito do Senhor. E por muitas vezes, Deus não vai nos pedir para fazer coisas que parecem belos, lindo e maravilhoso. Gente, entendam algo. A dança que Deus está nos chamando para realizar e manifestar não é linda. Não é linda. Não tem nada de beleza. Porque eu não consigo ver beleza enquanto os sacerdotes estão andando e Davi está derramando sangue. A cada 6 passos tem derramamento de sangue, tem sacrifício. Você consegue sentir o cheiro. O cheiro. Você consegue imaginar esses homens carregando a arca da aliança por 14 quilômetros a pé? Como é que esses homens estavam? Você acha que eles estavam bem, maravilhosos, lindos e exuberantes? Não, eles estavam cansados, fatigados. Tenta imaginar o percurso de carregar a presença de Deus. A gente precisa quebrar essa palavra que tem sido liberada, que a nossa dança, a arte é beleza, a dança tem que ser bonita, sabe? Não! A dança tem que ter a presença. E quando nós entendemos o princípio de carregar essa presença, ela tem sacrifício, ela tem derramamento de sangue. E sabe o que é tremendo? Eu quero continuar ministrando sobre a tua vida, porque quando Davi ele entra em Jerusalém e Mical está olhando na janela, a Bíblia ela nos relata, em 2 Samuel capítulo 6, que Davi ele se despiu das suas vestes reais, ou seja, se dispa dos seus figurinos. Se dispa das suas roupas sacerdotais, das suas vestes proféticas. Será que você está disposto a se despir
Será que você está disposto a manchar a maquiagem, a se descabelar para oferecer sacrifício? Para derramar sangue diante da presença? Ou você quer estar diante de um carro? Ou você quer vir dançando diante desse carro com as suas vestes reais? Eu não sei você, mas eu consigo ver uma coreografia. Eu consigo visualizar os sacerdotes e levitas vindo e Davi a cada 6 passos se prostrando, colocando a mão no sangue. Cara, Deus está procurando ministros que estejam dispostos a sujar as suas mãos de sangue. Enquanto você quer ficar lindo e maravilhoso com a sua roupa limpinha, Deus está procurando ministros que estejam dispostos a dobrar os joelhos no barro e colocar as mãos no sangue. A Bíblia fala que Davi ele vai saltar, ele vai exaltar, ele vai glorificar o Senhor quando ele entra em Jerusalém, ele se alegra, ele salta, ele dança com todas as suas forças. Mas me desculpa, gente. Essa dança, ela foge dos nossos padrões. Para que Mical ficasse incomodada, gente, Davi não estava dançando de uma forma padronizada. A fala de Mical representa um exagero. Davi foi exagerado. Mas sabe o que Deus fala comigo? Que Mical, ela não estava incomodada com a dança de Davi. O que incomodou Mical foi o sacrifício de Davi. Foi o quanto Davi havia sacrificado no caminho. O que incomodou Mical foi quando ela viu o rei entrando, o rei havia se despido das suas vestes reais. O rei estava sujo de sangue, havia marca de sangue. Havia marca de sacrifício. O rei estava cheirando a sacrifício. Ah, ministros, você quer dançar, você quer subir no altar, mas será que você tem se despido das suas vestes? Será que você tem marca de sangue? Será que você tem cheiro de sacrifício? Meu Deus, meu Deus, meu Deus. Que ministração a gente tem realizado, gente? É para refletir. É para que o Espírito Santo de Deus ministre no teu coração e ele converta a nossa ministração naquilo que Deus quer. Porque o que eu tenho visto, sabe, com os meus olhos humanos, é muita coisa humana sendo manifestada, gente. Ninguém está disposto a abrir mão da sua realeza, das suas posições, dos seus conhecimentos humanos, dos seus treinamentos técnicos para realizar aquilo que Deus quer. A Bíblia fala que Mical ela vai questionar Davi e Davi diz, olha, eu me farei ainda mais desprezível. Deixa eu ministrar na tua vida. Se você acha que o ministério de dança é o lugar onde Deus vai trazer evidência a você, se você acha que é o lugar onde você vai, não. Você precisa entender que quanto mais você acessa essa presença, mais você quer fazer sacrifícios por ela, diante dela. E quanto mais você quer se sentir desprezível, você se sente mais desprezível. Quanto mais perto dessa presença, mais desprezível você se sente. Então, se você está aí hoje me ouvindo e talvez o teu coração ele tem estado talvez um pouco soberbo, altivo, talvez você tenha vivido grandes coisas, você tenha alcançado, conquistado grandes coisas e talvez Satanás tenha encontrado nisso um lugar para dizer que você é Se faça mais desprezível hoje. Se faça mais desprezível hoje. Se faça mais desprezível hoje. Quanto mais acessamos dessa presença, menor a gente se sente. Mais incapaz a gente se sente.
a gente percebe que o sacrifício que a gente tem feito não é suficiente. Se faça mais desprezível hoje. Sabe, volte o teu coração. Sabe, não as suas vestes. Deus não está interessado nas nossas vestes de humilhação, Ele quer o nosso coração. Então, em nome de Jesus, rasgue o teu coração hoje diante de Jesus e fale: eu quero ser mais desprezível. Perdoa-me se eu tenho me sentido um rei vitorioso, um rei conquistador, um rei, se eu tenho me sentido, sabe, aquele que entrou na terra prometida, aquele que conquistou a promessa. Me perdoa, Jesus. Me perdoa. Faça como Deus quer. Faça como Deus quer. Faça como Deus quer. E eu quero concluir essa palavra te dizendo qual é o objetivo do tabernáculo de Davi. A Bíblia fala que quando Davi chega em Jerusalém com a arca, ele não vai colocar a arca no tabernáculo de Moisés. Ele vai construir uma tenda. E nessa tenda ele coloca a arca. E ele vai instaurar na terra aquilo que nenhum homem, nenhum rei havia cessado no coração de Deus. Davi, ele vai instaurar a adoração, que se chama adoração davídica, né? Em que a adoração nessa tenda, onde a presença de Deus está, que é simples, é uma tenda simples, nem se compara com o tabernáculo de Moisés, mas Davi, ele vai instaurar a adoração 24 horas, o turno de adoração. O que Davi vai estabelecer é um sacrifício que não cessa. Enquanto no tabernáculo de Moisés, uma vez ao ano, um homem ia e sacrificava por todo o pecado do povo. Na tenda de Davi, havia sacrifício 24 horas. 24 horas. Havia alguém sacrificando e dizendo que ele é santo. Dizendo que ele é santo. Dizendo que ele é santo. Por que Davi foi chamado o homem segundo o coração de Deus? Gente, Davi, ele foi um homem muito à frente da sua geração, de forma profética. Porque a gente vai ver essa passagem de como acontece uma adoração no céu só no Apocalipse. Davi, ele vai estabelecer no seu tempo a adoração que acontece no céu. Davi, ele vai acessar o coração de Deus e a forma como Deus quer ser adorado de uma maneira tão poderosa que ele vai estabelecer na terra algo que apenas em Apocalipse, o apóstolo João, ele vai dizer que ele viu, ele contemplou os anciãos, os 4 seres viventes, os anjos, os querubins, os serafins, 24 horas, que a Bíblia fala que dia e noite eles clamam sem cessar: Santo, Santo, Santo é o Senhor e toda a terra está cheia da sua glória. Santo, Santo, Santo é o Deus Todo-Poderoso, aquele que era, aquele que é e que há de vir. Davi, ele vai entender, ele vai receber a revelação da forma como Deus gosta de ser adorado. Ele vai estabelecer na terra. Davi, ele vai estabelecer na terra uma adoração que não cessa. Um sacrifício contínuo. E muito mais. Agora não é apenas um homem. Não. Agora todos têm acesso à presença. Ah, coisa linda. Qual é o objetivo do tabernáculo de Davi? Por que Deus quer que você se disponibilize para trazer a presença de volta? Por que Deus quer que você pague o preço de sentir o peso dessa presença nos seus ombros? Por que Deus quer que você se dispa das suas vestes? Que você tenha marca de sangue, cheiro de sacrifício? Por que Deus quer que você libere algo que pode representar exagero? Por quê? Para que todos tenham acesso à presença de Deus. Para que todos tenham acesso à presença de Deus. Você, nós, nesse tempo, precisamos entender, somos nós que portamos essa presença. A presença de Deus não está no ar, ela está em nós. Ela está em nós, somos nós que carregamos essa presença. E como as pessoas verão essa presença quando elas verem que não há preocupação com o exterior?
quando elas verem a marca do sacrifício e o cheiro do sacrifício em nós, quando elas perceberem que nós temos carregado peso sobre os nossos ombros, quando as pessoas olharem para você e virem esses pontos, elas verão a presença e elas vão querer experimentar dessa presença. Quando eu vejo Davi fazendo tudo isso, gente, existiu no Novo Testamento alguém que fez a mesma coisa. Jesus, ele pegou a cruz e colocou nos seus ombros. Jesus, ele fez um caminho de sacrifício chamado Via Dolorosa. A Bíblia fala que ele não aguentava muito peso, estava cansado. Ele já estava todo flagelado. Ele carregava uma coroa de espinhos. Jesus foi deixando sobre aquele caminho o sangue, a marca do sangue. Assim como Davi veio sacrificando da casa de Obed-edom até Jerusalém, Jesus, ele foi fazendo um rastro de sangue até o Gólgota. E quando chegou no Gólgota, Jesus estabeleceu uma tenda. Quando a cruz ela foi colocada de pé, Jesus foi cravado na cruz. Quando ele declarou: está consumado, a ti, Pai, entrego o meu espírito, Jesus estava estabelecendo uma tenda. A Bíblia fala que quando ele expira, o véu do tempo se rasga. E a partir de então, eu e você temos livre acesso. Nós podemos entrar, nós podemos nos achegar, nós podemos nos aproximar. Davi, ele antecipou profeticamente o que Jesus viria fazer. E hoje, Jesus libera uma palavra para mim e para você. Aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, pegue a sua cruz e siga-me. Deus está nos chamando para estabelecermos a tenda de Davi. Pegue a sua cruz, faça o caminho de sangue e seja crucificado com ele. Estabeleça tendas da presença de Cristo na vida das pessoas que estão à sua volta. Na vida dos ministérios, na vida dessa geração das nações da terra. É tempo, é tempo, é tempo, é tempo de reedificarmos o tabernáculo de Davi que está caído. Porque ninguém mais quer carregar a sua cruz. Não se prega mais sobre cruz. Não se prega mais sobre sacrifício. Se prega sobre prosperidade, sobre beleza, sobre arte, sobre grandes coisas. E a gente não prega mais sobre sacrifício. Deus está nos chamando para um sacrifício. Para estabelecer a arca, a tenda, a presença dele. Em nome de Jesus, pegue a sua cruz hoje. Pegue a sua cruz hoje. E siga Jesus. O que é seguir Jesus, Priscila? Siga os caminhos dele. Se prepare para o Getsemane. Se prepare para a traição. Se prepare para os flagelos, para a coroa de espinho. Se prepare para ser crucificado com ele. E quando você for crucificado com ele, essa presença vai alcançar a vida de alguém. Que a nossa dança, que os nossos movimentos sejam para estabelecer a tenda de Davi. Sejam para estabelecer a forma como Deus quer ser adorado. Deus nesse dia está te dando princípios na sua palavra, de como ele quer ser adorado nesse tempo. Ele está voltando. E ele está reedificando o tabernáculo de Davi que está caído. É uma promessa. Vai acontecer. E que sejamos nós os trabalhadores. Que você entenda rapidamente. E que você se coloque disponível nesse exército de trabalhadores que vão adorá-lo
em espírito e em verdade. Eu quero abençoar a tua vida. Eu quero abençoar o seu ministério. E que essa palavra tenha tocado o teu coração. Que Deus te abençoe muito, muito, muito. E que a partir de hoje, a sua dança seja totalmente transformada pelo poder que há no nome de Jesus. Deus, eu te exalto. Obrigada por essa palavra poderosa. Obrigada, Deus, porque mesmo aqui na minha casa, enquanto eu gravava esse vídeo, eu senti a tua presença. Eu fui envolvida pela tua presença. A tua presença está em mim. Obrigado, Deus, por me permitir conduzir esta presença a essas pessoas que estão hoje assistindo esse vídeo. Mas eu quero declarar, ó Deus, que essas pessoas, elas entenderão essa palavra. Elas colocarão as cruzes, ó Deus, sobre os ombros. Elas farão o caminho que tu fizeste. Deus, nós seremos crucificados contigo. Nós participaremos dos teus sofrimentos, das tuas dores, daquilo que o Senhor está sentindo. Espírito de Deus, que nós possamos acessar o teu coração, o coração do Pai. Espírito de Deus, nos ajude a acessar o coração do Pai. Que possamos entender o que Ele está sentindo para essa geração. Não queremos nos mover, ó Deus, por aquilo que a gente quer, mas queremos ser movidos por Ti, Espírito Santo. Movidos por Ti, Espírito Santo. Nós abrimos mão da beleza, nós abrimos mão do que é bonito, abrimos mão do que é lindo. Não, Pai, nós queremos que as pessoas vejam a Tua presença, não a beleza da nossa arte. Não, Pai, que as pessoas vejam, ó Deus, o impacto que a Tua presença causa quando ela chega. Que haja cura, que haja transformação, que haja libertação, que haja, ó Deus, acesso à Tua presença, acesso à Tua presença. Eu te glorifico, Jesus. Abençoe as vidas, ó Deus. Levante, Deus. Levante, Senhor. Levante cada um, Senhor, como, Deus, carregadores da Tua presença. Porque, Pai, é Cristo em nós, a esperança da terra ser cheia da Tua glória. Por isso, ó Deus, nós queremos, ó Deus, carregar o Cristo em nós. Cristo em nós, a esperança da terra ser cheia da Tua glória. Eu te exalto e te glorifico por tudo, Deus. Em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe. Deus abençoe vocês, gente. Beijo.